Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Neste momento, gostaria de trazer uma reflexão na palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Mas antes de falar sobre este texto, fique até o final desse vídeo que hoje vamos falar sobre a dependência de Deus. E vamos falar sobre o oposto disso, que a autossuficiência causa ruína para a vida de muitas pessoas. Mas antes, deixe aí a sua inscrição nesse canal, ative o sino, assim você pode estar acompanhando as novidades postadas e também não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube entregue para mais pessoas e assim Deus estará abençoando cada um de vocês. Então vamos para o versículo? Versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Esses versículos realmente, se ler ele apenas nesse contexto, fora do texto, a gente talvez não pode compreender o que a mensagem que João recebeu, revelada pelo Espírito Santo, quis mostrar à igreja de Laodiceia e para nós hoje. Mas, na verdade, esses versículos estão relacionados com a situação em que vivia aquela igreja naquela época. Laodiceia foi uma das 7 igrejas escolhidas por Deus. Não que só existia apenas 7 na Ásia Menor. Existiram várias outras. Mas Deus escolheu essas 7 igrejas para mostrar a realidade que acontecia, o que aconteceu naquela época, sobre o período de cada uma delas. E mostra também, ou retrata também a realidade que muitos de nós vivemos hoje. A insuficiência, a autossuficiência de muitas pessoas levam à ruína. Existem muitas pessoas que acham que não dependem de Deus. Mas por que isso? Por que, Paulo, muitas pessoas pensam assim? Muitas vezes pelo fato de terem grandes posses, por terem muitas riquezas, ou por gozarem de uma boa saúde, acha que não precisa de Deus, mas todos nós somos carentes e dependentes de Deus. Não precisamos depender de Deus apenas nos momentos de crise. Temos que depender de Deus todos os dias da nossa vida, porque é Ele quem guia os nossos passos, é Ele quem nos faz respirar, é Ele quem nos dá saúde para trabalhar, para vivermos a cada dia. Mas infelizmente, a igreja de Laodiceia, que na verdade antes retrata bem a cidade de Laodiceia, que antes era chamada de Diásporis e foi mudado esse nome de Dióspolis por Laodiceia. Mas por que isso aconteceu? É uma história longa, mas eu vou resumir. Na verdade existia um rei chamado Antíoco Epifânio, ele já tinha mudado e destruído várias e várias cidades, e quando chegou nessa cidade, que era muito linda, a cidade de Laodiceia, ele também queria destruir. Mas a esposa dele, que se chamava Laodice, se encantou por aquela cidade e quis que ele a homenageasse, dando a ela esse nome. E a cidade de Dióspolis ou Diásporis, era a cidade de Zeus, onde realmente era a cidade muito idolatrada, porque Zeus era considerado o deus daquelas pessoas. Então, para mudar essa cidade, não seria muito fácil. Se ele tentasse negociar, as pessoas não iriam aceitar, porque seria algo muito fácil. Então o que ele fez? Ele tentou fazer o seguinte, ele tentou investir nessa cidade, trazendo todas as riquezas, mármores, investiu em prédios, em bancos, em várias e várias coisas, fazendo com que aquela cidade ficasse muito mais linda ainda. Então aquelas pessoas, por ele investir tanto naquela cidade, deixou que ele trocasse o nome de Diásporis ou Dióspolis por Laodiceia, em homenagem à sua esposa Laodice. Ou seja, a gente percebe o seguinte, pessoas que mesmo que sendo adoradoras de um Deus que não era o verdadeiro, como Zeus, deixou de ser levado pelas belíssimas coisas desta vida apenas pelos benefícios que foi feita aquela cidade. Ou seja, trocando coisas materiais pelas coisas espirituais. A igreja de Laodiceia estava acontecendo justamente isso. Era uma igreja que realmente tinha muitas riquezas, porque a cidade de Laodiceia, além de ter vários bancos, vários centros comerciais, tinha vamos dizer assim,
faculdade de medicina que era uma das melhores. Produzia os melhores colírios, os melhores transplantes de olhos, tudo que você possa imaginar tinha na cidade de Laodiceia. Portanto, era uma cidade muito riquíssima. E a igreja de Laodiceia também era assim, sem falar que aquela cidade produzia uma lã negra, onde tinha as belíssimas roupas, as melhores modas possível. Tinha também, produzia ouro, tinha uma fonte de água que não tinha na cidade, mas a água da cidade não era uma água límpida, mas recebia uma água que era morna, que vinha de outra cidade, uma água fresquinha que vinha também de Herápolis, duas cidades vizinhas. Ou seja, isso mostra que a cidade era poderosíssima. E a igreja de Laodiceia abriu mão de servir a Deus como vivia antes e deixou de ser levado pelas coisas desta vida. Era uma igreja autossuficiente, achava que não dependia de mais nada, inclusive deixou Deus de fora da igreja. Por isso aqui no versículo 3 de Apocalipse, no versículo 17 do capítulo 3, João, revelado pelo Espírito Santo de Deus, diz bem claro para eles. Neste versículo diz, rico estou e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que fortes palavras foi tratada aquela igreja. Uma igreja realmente que era rica materialmente, mas era pobre de Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquelas pessoas se achavam realmente que não precisava de nada. Vestiam-se de roupas riquíssimas, mas estavam nus. Não tinha as vestes da justiça, que eram as vestes de Deus. Eram considerados como miseráveis. Por mais que aquela cidade gozasse de hospitais riquíssimos, de medicina poderosíssimas, mas a Bíblia diz que eles eram cegos. Não enxergavam o poder da palavra de Deus, a luz do evangelho da glória de Cristo. E no versículo 20 do mesmo capítulo 3, Cristo estava dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, estarei com ele e ele comigo. Deus estava do lado de fora, Cristo estava do lado de fora e eles achando que estava do lado de dentro. Mas na verdade eles estavam apenas exaltando a si próprio e esquecendo de Deus. Quantas e quantas pessoas não estão assim? Se acham suficientes demais, autossuficientes demais, acham que não depende de Deus, não depende de ninguém, não depende de nada. Mas é mentira. Todos nós dependemos de Deus. Quando realmente alguém cai em ruína, quando alguém adoece, quando alguém realmente está precisando de Deus, nessa hora as suas riquezas muitas vezes não ajudam em nada. Porque somente Deus pode te dar o melhor da vida. E Ele já ofereceu Cristo como o nosso Senhor, o nosso Salvador. Precisamos a cada dia acreditar em Deus, depender de Deus para tudo. Porque foi Ele que nos fez com suas próprias mãos. E precisamos a cada dia reconhecer isso. Vamos sermos a cada dia humildes de coração. Reconhecer que dependemos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Porque o homem pode fazer muitas preparações do coração, mas é Deus que executa todos os nossos planos. Essa é a mensagem de hoje. Só para você lembrar, para você saber que sem Deus não somos nada. Precisamos dele todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Cristo.